Paz do Senhor. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se abaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. A situação dos filhos de Israel não estava sendo fácil, porque eles estavam sendo assolados pelos midianitas. Os midianitas estavam saqueando aquilo que os filhos de Israel plantavam e semeavam. Além disso, os filhos de Israel eram saqueados porque eles levavam as ovelhas, levavam o gado, o boi, e levavam os jumentos. Com esse fato ocorrendo, os filhos de Israel não estavam mais fazendo sacrifício a Deus com as ovelhas. Com esse fato ocorrendo, os filhos de Israel não tinham mais o boi para arar a terra, para plantar e colher. Eles, por este motivo, eles também estavam roubando os jumentos. Os jumentos serviam como animal de carga para colher aquilo que eles tinham semeado e transportar para os armazéns, para os depósitos, para suprir a necessidade do povo. Aí vem o versículo de número 11 do capítulo 6, que é a consequência de uma oração, das orações que os filhos de Israel fizeram, e Deus enviou um profeta para falar com o povo. E depois disso, ele mesmo vai, o próprio anjo do Senhor vai até lá para observar Gideão, aquilo que Gideão estava fazendo, porque tinha o propósito do Senhor escolher Gideão para ser juiz e libertar os filhos de Israel dos midianitas. E diz o versículo 11 que o anjo do Senhor, o próprio Deus, o próprio Senhor dos exércitos, se assenta debaixo do carvalho que está em Ofra. Debaixo desta árvore. Não foi à toa que o anjo do Senhor sentou debaixo do carvalho, porque carvalho é uma árvore que tem algumas características. E essas características iam servir de exemplos que Gideão precisava tomar na sua vida. De algumas atitudes que ele precisava tomar na sua vida. A árvore carvalho, ela é a primeira, ela é em primeiro lugar em relação às demais árvores. Entre as árvores, ela fica em primeiro lugar. Porque ela possui 3 características. E era isso que o anjo do Senhor estava querendo ensinar e revelar para Gideão. E é isso que o anjo do Senhor quer revelar para você nessa tarde, para minha pessoa nessa tarde, para todos nós nessa tarde, que estamos passando por momentos difíceis desta pandemia, porque nós estamos vendo pessoas conhecidas, pessoas queridas, pessoas da família sendo assoladas, ceifadas por esta enfermidade. E o carvalho, ele nos ensina, dentro das suas características, coisas extraordinárias. A primeira característica é que o carvalho simboliza resistência. E isso é fundamental na vida de um crente. O próprio Jesus diz isso: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra diz isto. Resisti ao diabo. Primeiro diz: sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ter resistência. Não só resistir ao diabo, mas ter resistência para pelejar, para orar. Resistência para buscar a Deus, para clamar a Deus, para buscar o Senhor nas Escrituras, na oração, no louvor, na adoração e buscar o Senhor nas madrugadas. Ter resistência.
É isso que Gideão precisava entender com o exemplo da árvore chamada carvalho, a primeira entre as demais árvores. A segunda característica do carvalho é que o carvalho tem força. Isso significa que nós precisamos ter força. É por isso que Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo de número 13, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Precisamos nos fortalecer no Senhor. Ser forte no dia mau. Ser forte na angústia. Ser forte nas adversidades. Ser forte nas tempestades. E a terceira característica que o carvalho nos ensina é que, além dele ter resistência, além dele ter força, ele tem longevidade. Vida longa. Isso significa ter paciência em crescer em Cristo, em crescer espiritualmente. É isso que o anjo do Senhor estava revelando a Gideão debaixo do carvalho em Ofra. Porque Gideão estava com medo dos midianitas. E estava fazendo o quê? Estava malhando trigo no lagar. Trigo que se faz o pão. Trigo que nos alimenta. Trigo que é aquilo que simboliza a matéria-prima que se faz o pão, que é o alimento, que é o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Gideão estava malhando trigo no lagar, e lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uvas para se produzir o vinho. E o vinho na Bíblia simboliza alegria. Às vezes nós estamos fazendo coisas certas no lugar errado com medo do inimigo. Mas o anjo do Senhor, ele estava debaixo do carvalho para revelar a Gideão e para revelar para cada um de nós nessa tarde que precisamos ter resistência, força, longevidade, que significa, simboliza paciência para vencermos o inimigo. E quando o anjo do Senhor está lá observando Gideão, assentado, ele toma uma atitude, ele vai até Gideão e fala com ele. E diz o versículo de número 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. O Senhor é conosco. É o Senhor que anda conosco. É o Senhor que nos dá a vitória. É o Senhor que peleja por nós. É o Senhor que cuida de nós. E ele diz mais a Gideão: homem valente. Ele conhecia o íntimo de Gideão. Ele conhece o teu íntimo. Ele conhece o nosso íntimo. Por isso, nessa tarde, em nome de Jesus, que Deus venha nos fortalecer para que tenhamos resistência e paciência, porque a vitória é nossa. Assim como o Senhor deu a vitória a Gideão, a vitória aos filhos de Israel, Ele dará a nossa vitória em nome de Jesus.